Bom, da forma que nós fizemos a auditoria, né, da forma que foi implementada a auditoria aqui no sistema, essa auditoria ela está sendo realizada para toda e qualquer ação, né, no caso aqui do Agência Banco VO, está sendo realizada para qualquer ação executada. Ou seja, está sendo realizada uma auditoria, né, para uma ação de inserção, para uma ação de consulta, para uma ação de exclusão e também para uma ação de alteração. Ok? Bom, como é que você faz, por exemplo, para parametrizar essa auditoria, né? Uma forma que você poderia fazer, por exemplo, se você não quisesse auditar as consultas do Agência Banco VO, bastaria retirar a chamada desse método aqui, tá? Mas, por exemplo, você pode desenvolver um sistema onde um cliente queira que todas as consultas sejam auditadas, só que um outro cliente não quer que essas consultas sejam auditadas. Aí você vai ter que ficar alterando o código-fonte para cada cliente que você for comercializar o seu sistema, né? Então, uma forma de você evitar ter várias versões, né, no caso do seu sistema, é realizar uma parametrização, ok? Bom, então como é que nós podemos fazer essa parametrização aqui no caso da auditoria? Tá? Nós vamos fazer o seguinte. Primeiramente, eu vou criar aqui um arquivo do tipo properties, tá? E o que esse arquivo vai ter? Bom, inicialmente, nós vamos aqui criar a parametrização apenas para esse objeto aqui, o Agência Banco VO. Tá? Então eu vou ter aqui um Agência Banco VO ponto consulta. No caso aqui eu não quero a auditoria para as consultas, então eu vou colocar como N. Tá? Agência Banco VO ponto inserção, eu quero que esse tipo de ação seja auditada. A alteração também será auditada. E a exclusão também será auditada. Tá? Então, aqui no caso, eu só não vou auditar as consultas que forem realizadas para o Agência Banco VO. Ok? Bom, então agora eu vou salvar esse arquivo. Tá? Eu vou aqui na pasta do projeto, que é o projeto cadastros, tá? Aqui no código fonte, eu vou salvar aqui como auditoria.properties. Ok. E agora eu vou fazer o seguinte. Aqui na classe T2TIRP auditoria, eu vou realizar uma verificação, tá? Antes de realizar todos esses procedimentos. Então, vou criar aqui um objeto da classe Properties. Do pacote Java útil. Ok. E vou carregar, né, esse arquivo que eu acabei de criar. Tá? Então eu vou carregar da seguinte forma. Vou pegar aqui a classe T2TIRP auditoria. Vou chamar aqui o método class.getResource as string, tá? E vou passar aqui o nome do arquivo como parâmetro. /auditoria.properties. Ok. E o que eu vou fazer agora? Eu vou verificar essas propriedades. Tá? Então, if p.getProperty, no caso lá, as propriedades que eu incluí no meu arquivo de properties é o nome da entidade e a ação. Né? Então, entidade.get
eu vou fazer o seguinte. Essa verificação, vou colocar aqui logo abaixo desse código, tá? Então já vou buscar aqui a classe, né? Classe.getName mais ponto mais ação, né? Então eu vou buscar a propriedade, no caso é o nome da classe, mais o ponto, mais ação, né? Que foi exatamente o que nós informamos aqui no arquivo, ok? Se esse valor, né, se essa propriedade for diferente de nulo, eu tenho que fazer uma outra verificação. Eu tenho que verificar se o valor dessa propriedade é igual a S. Se for igual a S, aí sim eu vou realizar essa auditoria, tá? Então eu vou retirar esse código aqui, colar dentro do if. No caso aqui, para que eu não tenha problema na finalização do código, né? Aqui nesse bloco finally, ele está fechando a sessão, tá? Então, se eu deixar dessa forma, ele vai dar um erro quando essa entidade não for auditada, tá? Então, eu tenho que tirar essa parte aqui também da sessão, né? Vou colocar aqui do lado de fora desse bloco if. Ok. Bom, então dessa forma nós fizemos aí uma parametrização. Então, primeiramente, nós iremos carregar os dados, as propriedades que estão aqui no arquivo auditoria.properties e vamos verificar se aquela entidade e aquela ação, né, será auditada ou não, ok? Bom, então vamos lá. Eu vou executar aqui a aplicação novamente. Primeiro eu vou limpar o projeto e executar. Aqui no banco de dados eu vou excluir essas informações que já estão. Ok. O NetBeans aqui vai abrir, né? Lembrando que esse erro aqui é o erro que foi guardado lá no log do Tomcat. Vou executar a aplicação, realizar o login. Vamos realizar aqui alguns procedimentos no Agência Banco VO, né? Cadastramento de agências bancárias. Bom, então vamos fazer o mesmo procedimento que nós fizemos anteriormente. Eu vou incluir uma agência. Ok. Eu vou alterar, no caso aqui primeiro para alterar eu faço uma consulta, depois eu vou alterar essa agência bancária, tá? Logo depois eu vou excluir. Ok. Vou analisar aqui a minha tabela auditoria e agora vocês podem perceber que a auditoria ela só está sendo realizada aqui na inserção, na alteração e na exclusão. Eu não estou auditando as consultas que estão sendo realizadas para o Agência Banco VO. Ok? Bom, então essa é uma forma de você realizar essa auditoria de forma parametrizada no sistema.